Boa noite, pessoal. Como eu havia prometido para vocês, eu vou estar fazendo um breve resumo aqui das nossas aulas, tá? Eu vou estar mostrando as principais ferramentas que vocês vão estar utilizando aqui dentro do nosso SIG, do QGIS, tá bom? E vou estar mostrando algumas características, tá, dessas ferramentas que são importantes, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei nas nossas primeiras aulas, o QGIS ele é um programa, tá, denominado SIG, que é Sistemas de Informações Geográficas, e normalmente as pessoas, quando começam a manipular, a trabalhar com ele, elas têm uma maior facilidade se a gente comparar, por exemplo, com o Spring ou com o ArcGIS, tá? Principalmente o Spring, o Spring normalmente é um programa que ele causa um certo impacto no principiante, tá bom? Ele já não tem uma interface tão amigável como a do QGIS, tá? E ele tem algumas especificidades que são bem próprias dele, tá? O Spring é um programa que foi criado pelo INPE, tá? Eu acredito que vocês tenham tido alguma aula e utilizaram ele aí na disciplina de sensoriamento remoto, tá bom? Então vamos lá. Basicamente vocês vão utilizar aqui do QGIS essas duas ferramentas aqui, tá? Que são as ferramentas básicas que a gente utiliza, que é aqui do lado esquerdo o vetorial, tá? Que vai estar abrindo vetores do tipo shape, pode estar abrindo outras extensões também, tá? Não só do tipo shapefile, pode ser também KML, KMZ, tá bom? E mais abaixo dele, aqui do mesmo lado esquerdo, a gente tem o raster, tá? Que é a ferramenta onde a gente vai estar importando as imagens, tá? Normalmente o raster, ele também vocês podem encontrar nos livros arquivo matricial, arquivo do tipo raster, que nada mais é do que imagem, tá? Do que uma imagem. Pode ser de satélite, pode ser um PDF, pode ser uma fotografia, tá? Tudo que é imagem é caracterizado como matriz, como raster, tá? Ou seja, elas têm uma característica em comum, todas têm pixels, tá? Que definem essa imagem. Tá bom? Certo, aqui tem outras ferramentas que a gente não vai explorar por enquanto, tá bom? Vamos nos prender apenas nessas primeiras aqui, vetorial e raster, tá bom? Vamos importar agora um arquivo do tipo vetor, tá? A gente clica aqui, ó, em cima da ferramenta, vai estar abrindo aqui o gerenciador de banco de dados. Vocês vão buscar na pasta de vocês aqui, ó, clicando nesses três pontinhos, tá? Vocês vão buscar um arquivo vetorial. Pode ser, por exemplo, professor, eu fiz um polígono, eu criei um polígono lá no Google F Pro. Ok, você pode trazer esse polígono para cá. Se ele estiver no formato vetorial, não tem por que não trazer. Eu criei só um ponto lá no Google, tinha um ponto de uma localização, também pode trazer para cá. Como eu falei na nossa primeira aula, tudo que for ponto, linha e polígono é vetor, tá? Tudo que for imagem, seja qualquer tipo de imagem, qualquer um mesmo, é raster. Seja uma imagem georreferenciada ou não referenciada, tá? Bastou ser imagem, já é um raster, tá bom? Então vamos lá, eu vou trazer para cá, eu vou procurar um shape aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou trazer para vocês olharem um shape do uso e cobertura do estado do Maranhão, tá bom? Eu vou procurar ele aqui, é esse aqui, ó. Eu clico nessa extensão aqui, SHP, tá? Lembrando que o shape, ele possui SHX, SHP, PRJ e DBF, tá? Eu vou explicar rapidamente o que é cada arquivo desse aqui. O shape é o arquivo que a gente clica para importar para o programa, tá bom? O SHX é a extensão que liga o shape ao DBF e ao PRJ, tá? O PRJ é a extensão responsável pela projeção do arquivo. E o DBF nada mais é do que a tabela de atributo desse arquivo, tá? Se vocês clicarem nesse arquivozinho aqui,
com o botão direito e pedir para abrir no Excel, ele vai abrir, porque a tabela de atributo basicamente é isso, como o próprio nome já está dizendo, é uma tabela que tem informações daquele arquivo, tá? Ok, então eu vou clicar aqui, ó, no meu shape, peço para ele abrir e vou importar ele aqui para o meu QGIS. Clico em adicionar, certo? Ele vai estar aparecendo aqui para mim. Duas coisas a gente precisa fazer quando a gente importa esse tipo de arquivo, tá? Não importa de quem você receba esse arquivo, você pode receber da instituição que vocês acreditem ser mais fidedignas do mundo todo. A gente precisa abrir a parte onde a gente vai localizar o sistema de projeção e a gente precisa abrir a tabela de atributos, tá? Essa é as duas tarefas que a gente precisa fazer quando a gente abre um arquivo desse, quando a gente importa para o programa, tá bom? Como é que eu faço isso? Venho aqui no meu painel camadas, clico em cima dele, botão direito, propriedades, tá? E aí eu vou vir aqui em informação, tá? Em outras versões do QGIS pode aparecer geral, tá? Em vez de ser a aba informação, pode ser que apareça a aba geral. Isso vai depender da versão que vocês estão utilizando, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, aqui nesse campo de informação, eu tenho o SRC, tá? O SRC do meu shape, do meu arquivo, que é o sistema de referência de coordenadas dele, tá? Então eu já percebo que o sistema de coordenadas está correto, porque ele está em Sirgas 2000, que é, como eu já falei e vou ser repetitiva, o sistema geodésico brasileiro vigente, tá? Que tomou o lugar do SAD 69, que era o que a gente utilizava anteriormente, ok? Tá bom, então eu já tenho essa informação, ele já está no sistema de projeção correto, que é o que a gente vai utilizar. Qual outra informação eu preciso saber dele? A gente fecha, clica novamente com o botão direito e a gente vem aqui, ó, abrir tabela de atributos, tá? Esse é outro passo que a gente precisa fazer. Abrir minha tabela de atributos. A tabela de atributos, ela nada mais é... Peguem como exemplo, por exemplo, um remédio. Vocês compram um remédio pela primeira vez, não sabem como ele deve ser tomado, ou na verdade vocês têm uma receita que diz como ele deve ser tomado. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler a bula para poder saber como é que funciona. Ah, o médico falou que eu tenho que tomar de tanto em tantas horas, tantos comprimidos, basicamente é isso. A tabela de atributo, ela vai vir com as informações necessárias que vocês vão precisar, tá? Para estar fazendo qualquer outro tipo de processamento em cima desse arquivo, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui a tabela de atributo, ela está me dando a legenda de carga, que é uma associação aqui, ó, dos tipos de vegetação, tá bom? Ela vai me dando aqui, ó, os vários nomes aqui dos tipos de vegetação, certo? Vai me dando também o nome dos tipos de uso, tá? Aí eu preciso identificar, por exemplo, eu quero fazer uma categorização, eu quero classificar esse shape para poder ver os mais variados tipos de cores aqui, e assim eu vou conseguir perceber os mais variados tipos de vegetação dentro do estado ou os mais variados tipos de uso, tá? O que eu aconselho é que quando vocês abram esse arquivo, dependendo aí do que vocês vão fazer, quem está trabalhando com georreferenciamento, qualquer outra coisa que precise ir para campo, principalmente para áreas rurais, é que vocês utilizem esse campo aqui, ó, legenda. Nele vocês vão estar encontrando a sigla e o nome completo do tipo da vegetação, tá? Assim como também vão estar encontrando o nome completo do tipo de uso, que é o caso aqui, ó, AP, pecuária, pastagem, tá bom? Então a gente já sabe, se a gente quiser categorizar, a gente vai categorizar utilizando a legenda, tá? Esse campo aqui da nossa tabela, ó, legenda, beleza? Então vamos lá, eu quero categorizar isso daqui para poder ver os tipos de classe que vão aparecer aqui, tá? Como é que eu faço? Botão direito, propriedades novamente, vou vir aqui em simbologia, tá? Nas versões anteriores, em vez de ser simbologia, vai ser estilo, tá? Venho aqui, ó, em símbolo simples, eu quero categorizado, tá? Eu peço para ele categorizar. A coluna, eu vou colocar exatamente aquele nome lá que eu vi na nossa tabela de atributo.
legenda, tá? Aqui embaixo, ó, eu peço para ele classificar para mim, tá bom? Isso vocês vão fazer para qualquer outro tipo de shape que vocês tenham. Um exemplo, eu tenho um shape que me dá as cotas de altitude de um determinado local. Vocês só vão abrir a tabela de atributo e pedir para ele categorizar por aquela coluna que vocês escolheram na tabela de atributo, tá bom? Ok, aí eu tô aqui, vou pedir para classificar. Ele classifica para mim. Aplico e dou ok, certo? Claro que aqui são cores aleatórias, tá? Elas não são as cores padrões utilizadas pelo IBGE, tá? Existe, como eu mostrei para vocês, lá na nossa aula onde eu mostrei o site do BDIA, Banco de Dados de Informações Ambientais, existem as cores, tá? Padronizadas para cada tipo de classe dessa aqui. Eu estou mostrando de uma maneira aleatória, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, os mais variados tipos de classe, certo? E essa é a forma de importar um arquivo do tipo shape e a forma de categorizá-lo dentro do QGIS, tá bom? Eu vou fechar aqui e agora eu vou trazer para vocês, mostrar aqui para vocês como importar uma matriz, tá? Um raster. Clico aqui, ó, nessa quadrículazinha aqui do raster, do lado esquerdo, tá? No QGIS. Clico nesse quadradinho aqui, raster. Ele vai abrir para mim o gerenciador de fonte de dados, tá bom? Eu vou clicar aqui no reticências, tá? 3 pontinhos. Clico nele e aí eu vou buscar a minha imagem. Lembra que eu mostrei para vocês uma imagem do bioma amazônico no estado do Maranhão? Eu vou buscar lá essa imagem para mostrar para vocês aqui novamente, tá bom? Vou atrás dela. Tá aqui, ela é uma imagem de 2017, que foi quando começou esse projeto do ZE, tá? Vou pedir para adicionar e vou fechar aqui. Então aqui eu tenho um raster, tá? Uma imagem. 2 primeiros passos que eu preciso fazer: preciso saber qual a projeção desse raster, tá? Qual o sistema que ele se encontra, e preciso saber também as informações que eu tenho dele, tá? Questão de pixel. Será que essa imagem tem quantos metros de resolução espacial? A gente precisa saber dessas coisas, tá? E aqui a gente encontra essas informações. Então, eu clico aqui em cima dela, da imagem, no painel camadas, botão direito em cima dela, tá? Propriedades. Venho aqui na aba informação, tá? Para saber qual tipo de projeção da minha imagem. O que eu percebo? Aqui, ó, SRC, ela está no sistema WGS 84, UTM Zona 23 Sul, tá? O WGS 84 é um sistema de projeção entregue mundialmente. Como assim? Essa imagem eu baixei do site da NASA. Então, a NASA, esse site, ele é o site ele passa informações para a gente, informações dos sistemas geológicos dos Estados Unidos, tá? Tem bastante informação lá para os Estados Unidos, mas eles também disponibilizam essas imagens para todo mundo, tá? De qualquer lugar do mundo. Então, por que ela está em WGS 84? Porque simplesmente eles não vão se dar o trabalho de saber qual é o sistema geodésico de cada país, tá? De cada local, e reprojetar para todos nós. Eles não vão fazer isso. Eles já fazem muito, que é disponibilizar a imagem, tá bom? Isso é a gente que precisa fazer. Então, ok, tá em WGS 84, Zona 23 Sul. Então, eu já sei que se eu quiser trabalhar com essa imagem, eu preciso reprojetá-la, tá? Eu vou estar mostrando isso para vocês no próximo vídeo, como reprojetar vetores e como reprojetar a imagem, tá bom? Ok, qual outra informação eu preciso saber? Algumas pessoas podem ter dúvida em relação a se a imagem é georreferenciada ou se ela não é georreferenciada, tá? Como é que eu sei? Bate o olho nela bem aqui, ó, onde está escrito assim, GEDAL Drive Descrição, tá? Descrição do drive do GEDAL. O que significa isso aqui? GTIF. GeoTIF aqui mais embaixo, ó. Metadados do GEDAL. Significa dizer que a imagem está georreferenciada, porque está escrito GeoTIF.
Se ela não estivesse georreferenciada, ia aparecer apenas TIFF, tá? Ao invés de geo, tá bom? Outra informação importante aqui é a questão do tamanho da resolução espacial, que a gente tem aqui, ó, tá? Ele está me dizendo que essa imagem tem aproximadamente 30 metros, tá? De resolução espacial, aproximadamente. A gente nunca pode dizer que ela tem 30 metros, porque a gente sabe que não é assim que funciona, tá bom? É aproximadamente. Ok. Já tem essas informações, tá? Que outras informações eu posso extrair daqui? Vamos supor, eu vou ensinar isso para vocês de uma forma... por que eu falo grosseira? Porque existem formas mais sofisticadas de se fazer isso, tá? Formas mais avançadas. E aqui dentro do QGIS, a gente pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes, tá bom? Isso é que é o legal. Então, por exemplo, se eu não soubesse como acessar essas informações, tá? Se por um acaso eu não soubesse, ou se eu quisesse ver rapidamente aqui a questão do tamanho do pixel da imagem, tá? Seria muito simples, olha só. Eu posso dar um zoom, eu vou dando um zoom, mais, até extrapolar a minha imagem. Vocês conseguem ver aqui, ó, as quadrículas da minha imagem, tá? Que, na verdade, cada quadradinho desse aqui é o pixel, tá bom? Como é que eu poderia ver também a resolução espacial dela? Grosseiramente, rapidamente, vocês clicariam nessa ferramentazinha aqui de cima, ó. Clicariam nela, tá? Essa ferramenta aqui que tem uma reguinha chamada de linha. E aí vocês iam clicar aqui, ó, em área, tá? Clique em área. Vai abrir para vocês esse quadradinho aqui, tá? De metros quadrados. E aí vocês podem vir aqui, ó, grosseiramente e puxar, tá? Deixa eu fechar aqui e pedir de novo. Clica aqui, vem para cá, tá? Vem para cá, e aí vocês mediriam o tamanho do pixel, tá bom? Existe outra forma de fazer? Existe, que é aquela que eu ensinei para vocês, tá? Por exemplo, vocês podem clicar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, quilômetros quadrados, pronto, ó, vou dar um zoom maior, clico aqui também, e aqui, tá? E aí ele ia estar dando todos esses valores aqui para vocês, tá bom? Vocês poderiam ver em hectares também, tá? Podem fazer esse cálculo aqui. Quanto mais próximo vocês colocarem, mais preciso vai ser, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Como eu disse, é grosseiro. É como quando a gente está digitalizando alguma coisa em cima da imagem e a gente rapidamente quer ter uma noção daquela área, tá? Isso aqui é uma forma grosseira. Tá bom. Então, eu tenho aqui minha imagem, tá? Vou clicar aqui em cima dela com o botão direito. Vou vir aqui em propriedades da imagem, ok? Venho aqui em simbologia, tá? E essa parte aqui de simbologia, em outras versões pode ser estilo, é exatamente para isso. Para que a gente possa melhorar a equalização da imagem, tá? É esse o termo, na verdade. Então, por exemplo, eu venho aqui, minha imagem está desse jeito, eu vou afastar aqui para vocês olharem, tá? A mágica acontecendo aqui. Então, eu estou com minha imagem desse jeito aqui. Professora, que bordas escuras são essas, tá? Essas bordas são chamados de pixels nulos ou pixels espúrios, tá? Segundo os especialistas aí, os doutores de geociências e sensoriamento remoto, esses pixels não têm informação nenhuma, tá bom? A gente pode tirar eles temporariamente aqui da imagem ou podemos tirar definitivamente, tá? Vamos tirá-los temporariamente. Eu venho aqui, ó, na aba do lado esquerdo, transparência, sem valor de dados adicionais. Eu clico aqui e coloco 0. Peço para aplicar e eis que a mágica acontece, tá? Quando a minha imagem perde aquela coloração escura do lado, logo ela já melhora toda a coloração interna dela, tá? E aí vocês podem perceber o seguinte, por exemplo,
o que a gente pode ver logo assim no olhômetro? Eu não vou me prender tanto a essa questão de imagem, de explicar para vocês, porque eu sei que vocês já tiveram essa disciplina de sensoriamento remoto, tá? Então eu estou aqui para explicar as ferramentas que vocês vão utilizar dentro do geoprocessamento e não a parte de processamento de imagem, tá bom? Então a gente percebe que aqui a gente tem uma área que é uma área da Baixada, são áreas de lagos, certo? Aqui, né, a gente tem a parte do Golfão Maranhense, né? Deixa eu puxar aqui para vocês olharem. E a gente percebe aqui, ó, esses tons, né, de azul, que normalmente as áreas com água, elas têm essa coloração puxando para o azul escuro, até um pouco mais até enegrecido, tá bom? Aqui são umas áreas que tem nuvens, tá? Porque essa área aqui normalmente ela é bem nebulosa mesmo, a gente sempre tem problemas para adquirir imagens, né, de satélite dessa área. Aqui a gente tem áreas mais puxadas para tons de verde, que a gente supõe que sejam áreas que tenham uma mata mais fechada, tá bom? E nesse caso aqui, toda essa imagem, ela representa a parte do bioma amazônico, como eu já falei. Nessa parte aqui da imagem, a gente tem cortes retangulares bem definidos, então são áreas de uso, tá? Porque a gente sabe que dentro da natureza, na natureza em si, tudo é sinuoso. Quando a gente vê cortes geometricamente bem definidos, está totalmente ligado a atividades antrópicas, tá bom? Essas áreas aqui, ó, em tons de vermelho, são chamadas de cicatriz de queimada, tá? São áreas que possivelmente já foram aqui, já causaram algum tipo de queimada, tá? Então é isso, eu não vou me detalhar muito aqui nessa parte de imagem, tá bom? Vou estar fechando aqui a imagem, tá? E aí eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando como reprojetar os vetores e como reprojetar também a imagem, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenha acrescentado algum conhecimento a vocês e bons estudos, tá bom?